Rui, eu sei que fala disto com a abertura. A certa altura da sua vida também teve uma doença e que contou muito com a ajuda também da família. Isso foi quando? Depois de... Não, entretanto vim para Portugal, portanto vim de Londres, passei por Londres, depois acabei o meu curso. Depois fui trabalhar para a Noruega e para a Alemanha. Aí estive a trabalhar em empresas de navegação, que era uma das atividades da família, mas muito pequena. Depois vim para cá, portanto casei-me, tive o meu filho mais velho e de repente, portanto fazia vela de competição, portanto quando não fazia vela de competição era capaz de ir jogar rugby e portanto tinha uma vida muito ativa em termos físicos e tudo mais, e subitamente senti-me doente. E curiosamente estava em Inglaterra, eu tinha ido à Inglaterra a trabalhar e subitamente senti muito mal. Cheguei a Portugal, os médicos andavam um bocadinho às aranhas a tentar perceber o que é que eu tinha e acabou por ser o pediatra do meu filho, curiosamente, que descobriu o que é que eu tinha. Que era uma pessoa de Matosinhos famosa, o Dr. Rodrigues de Sousa, era o verdadeiro João Semana, aquele médico antigo que tem uma capacidade como ninguém de diagnóstico. E ele fez-me um diagnóstico terrível, porque ele disse, olha, Rui Moreira, não sei como é que lhe vou dizer isto, mas os seus rins deixaram de funcionar subitamente e você, neste momento, está em perigo de vida. Se você não fizesse desporto com as análises que eu tenho aqui, você já tinha morrido. E de facto passei ali... Que idade tinha, Rui? Tinha 28 anos, 27 ou 28. E depois passei ali um mau bocado, ou seja, tive que fazer hemodiálise durante 2 anos e meio. A hemodiálise hoje é uma coisa razoável, prática, mas nessa altura era complicado, tinha que estar ligado a uma máquina dia sim, dia não, como ainda hoje, mas em condições difíceis. Depois andei pela Europa à procura de uma série de alternativas, mas não havia grandes alternativas. E depois, passado 2 anos e meio, surgiu a vontade de um irmão meu de me dar um rim e eu fui transplantado, portanto um dador vivo. Hoje em dia é uma operação normal, vulgar de Linneu, mas na altura era uma coisa inovadora que nem se fazia em Portugal. E portanto também fiquei com essa ligação muito forte à família, de ter a oportunidade de recuperar. Eu fiz essa operação em 1986, portanto há 27 anos, e estou ótimo, nunca mais tive problemas de saúde. De facto foi um bocado um ressuscitar. O sentimento que a gente tem é de ressuscitar, de repente. Olha-se depois para a vida de outra forma? Ou quer-se outras coisas, ou os valores são diferentes? Maria, eu acho que a gente acaba por valorizar mais as coisas importantes e desvalorizar as coisas que não são importantes. Nós normalmente, isso também vem com a idade, mas é verdade que eu sinto que coisas que eu na altura achava que era uma tragédia, qualquer contratempo para mim, eu era uma pessoa muito tensa, qualquer contratempo, qualquer coisa que não me corresse bem, qualquer desapontamento afetava-me imenso. Eu acho que depois de uma pessoa estar, no fundo, nessa situação, o que é que nós desenvolvemos é uma maior capacidade de dividir aquilo que é importante daquilo que às vezes é irrelevante. Eu na altura era muito sensível, por exemplo, à opinião que as pessoas tinham sobre mim. Hoje em dia, confesso que não é uma coisa que me transtorne muito. Uma pessoa, eu na altura, por exemplo, tinha sempre a ideia de que, mesmo relativamente aos amigos, tinha uma relação mais, se quiser, mais aguerrida. Às vezes queria sempre ter razão. Hoje em dia interessa menos ter razão. Eu acho que as pessoas mudam muito com esta experiência de vida. E principalmente descobrem uma coisa que é que nós estamos cá durante algum tempo. Nós não estamos cá para sempre. E no fundo... aproveitou e tem vindo a aproveitar estes anos e estes dias. Eu sei que uma das suas grandes paixões, por exemplo, são as viagens, faz algumas. Consegue retirar também daqui boas experiências e boas formas de estar na vida? Ultimamente tenho feito menos viagens. Houve uma altura, eu quando estive a fazer hemodiálise, portanto durante esses 2 anos e meio, e nos anos seguintes, depois do transplante, em que tinha que estar sujeito a muitos cuidados médicos, houve um tempo em que eu estava preso a uma máquina dia sim, dia não. E uma pessoa sente-se um pouco como um pássaro numa gaiola. Eu sentia, pelo menos, que tinha que voltar à gaiola dia sim, dia não. Isso não me permitia voar por muito longe. Quando passou essa fase, eu achei, até porque na altura dizia, um transplantado pode fazer vida normal durante 5 ou 6 anos, então eu resolvi, de facto, viajar muito. Hoje em dia viajo muito menos do que viajava, mas valeu imensa pena nessa altura viajar, descobrir mundo, ir aqui e ali. Isso foi uma coisa que me interessou. Hoje em dia
as minhas viagens são mais viagens interiores. Há qualquer interiores. outro lugar no mundo que se sinta tão em casa como no Porto, ou que se sinta tão bem? Impossível. Eu acho que isto é um pouco como, eu acho que é um pouco aquela comparação. Nós podemos ir aos hotéis mais luxuosos que conhecemos aqui ou ali, podemos ter a oportunidade. É tão bom chegar a casa. Agora, a nossa caminha é a nossa caminha. E, portanto, para mim o Porto é muito a minha pátria. Eu tenho esta sensação eu tenho muita sensação do Porto como o sítio onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu quero morrer, onde quero educar os meus filhos, eu gosto muito do Porto. Independentemente de não ser aquelas pessoas que para gostarem do Porto têm que dizer, por exemplo, que odeiam Lisboa. Eu digo sempre, eu sou um portuense que gosta de Lisboa, acho que o país tem imensa sorte de ter duas cidades como Porto e Lisboa. Mas não há nenhuma cidade em que me sinta no Porto, até por uma razão. Porque eu no Porto conheço a textura, conheço as pessoas, ando pela rua, sei onde é que estou, identifico-me com os cheiros, com as vozes, com os ruídos. Eu nas outras cidades onde vou, mesmo em Inglaterra, Londres, onde eu vivi muitos anos, eu nunca tive essa relação de apego com Londres, nunca me identifiquei com os cheiros, aliás, Londres é uma cidade que nessa altura ainda cheirava pior, hoje em dia cheira diferente. É curioso porque ouve-se muitos portuenses, acaba por ser um clichê, mas eu acho que é a pura das verdades. Quando passam ali aquela ponta rápida e sentem que estão a chegar a casa, quando estão uns dias fora, e há ali uma sensação de conforto, de zona de conforto que se sente. Maria, eu ainda ontem à noite vinha de Lisboa e vinha com a minha mãe, que foi a Lisboa e depois eu dei-lhe boleia e chegamos, eram umas 2 da manhã, íamos a passar a Ponta Rábida. E a minha mãe fez esse comentário, diz assim, isto de facto é extraordinário entrar no Porto, à noite, é maravilhoso entrar no Porto. Esta sensação de pertença que nós temos, esta sensação dos afetos que nós temos, os afetos extremos, porque o Porto também é uma cidade extrema em afetos, eu acho que não há. Percebo que as pessoas que não são do Porto podem achar o Porto curioso, mas não o entendem. Agora, para nós, eu acho que o Porto é uma cidade fantástica. Em termos profissionais, eu sei que é uma pessoa que gosta muito, por exemplo, de escrever e também queria falar dos seus livros. Em termos profissionais, quando chegou à cidade do Porto, já fez muita coisa, de setores um pouco diferentes. Abraçou o projeto da Associação Comercial em 2001, presidente da Associação Comercial em 2001, e podemos dizer que abanou, dinamizou de alguma forma esta associação e o tecido deste setor na cidade. Maria, eu não me compete, eu evito sempre fazer avaliações sobre as coisas que fiz, principalmente nessa área. Aquilo que eu fiz nos meus negócios é absolutamente claro, a vida correu bem. Também tive revés, as pessoas não têm sempre sorte, mas correram bem. Na Associação Comercial do Porto, eu quando fui convidado para suceder, pelo anterior presidente, pelo engenheiro Virgílio Filhadela, para lhe suceder, eu hesitei muito, porque, em primeiro lugar, porque é um cargo em que você vai trabalhar e não é remunerado, e ser remunerado também conta na vida. Depois, porque percebia que aquela associação tinha um peso específico muito grande. Os meus avós, o meu pai tinha sido diretor. Estamos a falar de uma cidade com muita tradição. E, portanto, era uma associação muito tradicional. E e as pessoas no Porto não me identificam com essa visão tradicional. Quer dizer, eu na altura tinha, entre outros negócios, tinha uma discoteca e um restaurante. E, portanto, aquilo na altura eu sabia que ia criar alguma perturbação. O que eu achei é que aquela instituição, com aquele palácio, com o peso da história, era um instrumento que não estava a ser plenamente utilizado. Eu achei que, de facto, aquele era um extraordinário instrumento para abrir aquele espaço à cidade. Numa altura em que já se estava a começar a falar o Porto em ter a reabilitação urbana, aquilo está no centro. E, portanto, eu achei que aquilo era um bom instrumento para fazer alguma coisa. E depois, um dia, quando eu sair, as pessoas vão de avaliar o que eu fiz. Não vou ser eu, de certeza. Falou em discoteca, que discoteca era? O Pop. O Pop. O Pop, exatamente, em 2001. Portanto, a ver, eu quando fui eleito presidente da Associação Comercial do Porto, entre outros negócios tinha uma discoteca. Não era só, como é evidente, tinha negócio de navegação, etc. Mas eu temia que isso pudesse ser utilizado até contra a própria associação, contra mim. Verifiquei que não, ou seja, que a cidade do Porto já nessa altura tinha a modernidade suficiente para entender que esses negócios são negócios absolutamente legítimos, ainda que tenha havido um jornal que na altura tenha dito, Rui empresário da noite. Eu não era, quer dizer, por acaso também tinha esse negócio porque me interessava, mas está a ver o rótulo que na altura ainda é colado. Hoje em dia esse rótulo já não afeta. Falou em reabilitação urbana, é um tema que o persegue?
é um tema que me persegue e que me aflige. Acorda de vez em quando à meia da noite e diz reabilitação urbana. Não acordo, mas eu quando olho para o Porto, as pessoas, por exemplo, muitas vezes, é curioso, até mais na zona ocidental da cidade, dizem, reabilitação, isso é uma coisa que não existe e tal. É preciso ir ver o que é que tem sido feito e é preciso principalmente ver o que é que ainda não foi feito. A cidade do Porto tem, as coisas mais interessantes na cidade do Porto é o seu património edificado. E quando falamos em património edificado não são apenas os grandes monumentos, não é apenas a Casa de Música, ou Serralves, ou a Igreja dos Clérigos, ou o Palácio da Bolsa, ou o Mercado Ferreira Borges. Não, é perceber o que é que nós temos de extraordinário que faz de nós uma cidade diferente. O Porto teve, se calhar, a sorte de, no seu centro, ter sido esvaziada muito rapidamente. O esvaziamento muito rápido fez daquilo quase uma cidade fantasma. As cidades fantasmas, porque tem muito pouca gente, as cidades fantasmas têm grandes defeitos, mas têm enormes virtudes. A virtude é que aquilo também não foi sujeito aos mamarrachos. Nós chegamos a algumas zonas da cidade em que vemos imensos mamarrachos que foram construídos nos anos 70, dos anos 80 destruíram. Mas há zonas do Porto em que olhamos para as ruas e aquilo tem uma harmonia arquitetónica espantosa. Só que o problema é que está a cair aos bocados. E, portanto, eu gostava muito, por um lado, que esse edificado fosse reabilitado, mas não é apenas tratar da arquitetura. Mas, contudo, já há muitos projetos, gente jovem que está a acreditar e que quer... Maria, mas é preciso ir muito mais além. A regeneração, eu acredito mais até em regeneração do que em reabilitação. Ainda hoje eu conheço muitos casais jovens que vão viver para a Baixa, conseguem encontrar um sítio disponível, alugar um apartamento na Baixa. Depois, ao fim de algum tempo, começam a ter filhos e o que é que acontece? Vão-se embora. Vão-se embora. Porquê? Porque conheço a cidade vários também, por acaso. Conhece, não conhece? Porquê? Porque a cidade não é confortável para os mais velhos e interessante para os mais novos. Nós temos que ser capazes de fazer... há pessoas que têm ideias que nós podemos agora subitamente transformar o centro do Porto num dormitório. É impensável. As pessoas não vão. Uma pessoa que trabalha em Gondomar dificilmente vai viver para a Baixa do Porto. Agora, temos que encontrar formas de atrair as pessoas a querer lá viver. Mas para as pessoas lá viverem, hoje em dia quem é que lá vive? São as pessoas da terceira idade, basicamente é a terceira idade. E depois algumas pessoas que ensaiam viver lá, ou algumas pessoas, ou alguns estudantes. Mas isto não compõe não cria uma comunidade. Nós temos que criar outra vez as comunidades que havia. Antigamente na Baixa havia comunidades. Para isso, temos de transformar a cidade muito mais possível. Rui, mas nós temos muitas vantagens, temos muitas forças, temos o vinho do Porto, temos, por exemplo, a arquitetura e a escola de arquitetura que é reconhecida a nível nacional e internacional. Temos tão bons profissionais nesta área, como é que nós não conseguimos aproveitá-los para que a nossa cidade seja um exemplo não só de nomes e de grandes projetos que são feitos até muitas vezes fora da nossa cidade, para coisas que nos tornem ainda mais fortes, porque temos muita matéria, não é? Temos muita coisa, mas refazer uma cidade, nós estamos a pensar em refazer. Houve zonas do Porto em que as pessoas que lá ficaram foram as que não puderam fugir. Em que os mais jovens foram-se embora. E que vivem em condições, muitas vezes... E muitas vezes vivem em condições péssimas. O grande problema de reconstruir uma cidade é conseguir criar uma rede de serviços e de eficiências que faça com que as pessoas queiram lá viver. Eu vou-lhe dar um exemplo. O policiamento. O Porto é uma cidade segura. Quando nós olhamos para as taxas de criminalidade comparadas com outras cidades europeias da mesma dimensão, o Porto é uma cidade seguríssima, em que o crime violento é praticamente inexistente. Mas as pessoas que vivem na Baixa têm um sentimento de insegurança, é curioso. E quando se lhes pergunta o que é que queriam mais policiamento. Porquê? Porque quando nós comparamos o Porto com uma outra cidade deste género, da nossa dimensão, o que é que nós vemos? Vemos a presença de forças policiais a pé. No Porto não se vê. No Porto só se vê carros de polícia. Um carro de polícia não nos dá a sensação de segurança. Depois temos outro problema. Toda a cidade do Porto era uma cidade muito comercial. Os restos são. Há outras cidades em que o resto de chão é habitado. No Porto não. A grande parte das ruas, se reparar, o que é que tem no resto de chão? Lojas. E lojas, por exemplo, fechadas ao domingo e ao fim de semana. Não só, e fechadas. A crise do comércio levou a que as lojas fiquem fechadas. Ora, o resto de chão é maior segurança para os cidadãos. É quando nós andamos numa rua, se percebemos que o resto de chão de ambos os lados é habitado, nós sentimos à vontade para andar nessa rua. Isso perdeu-se. Hoje em dia há ruas entaipadas.